Todo mundo sabe que a pressão alta é uma doença perigosa e muitas vezes aí silenciosa. Mas e aí, doutora? A pressão alta pode causar doença de coração? Então, a pressão alta pode sim causar uma doença de coração. E que doença é essa? E como é que ela acontece? Quais são os estágios dessa doença? E será que tem mais de um tipo de doença de coração que a pressão alta pode causar? Na verdade, a pressão alta pode prejudicar o coração de diversas formas. Então, primeiro a gente vai falar da cardiopatia hipertensiva. Vamos começar entendendo o seguinte: quando a gente tem pressão alta, a gente tem as nossas artérias mais apertadas, mais constritas. E para isso, a gente tem o coração aqui atrás fazendo força e bombeando sangue para dentro dessas artérias que estão apertadas. O que acontece com o coração? Ele tem que fazer muita força. Então, ele vai lá, vai contraindo muitas vezes, por minuto, e vão passando as horas, os dias, os meses, e o coração vai fazendo sempre muita força para jogar o sangue nessas artérias apertadas. O que acontece com ele? É como se ele estivesse fazendo uma musculação. Então, ele vai ficando hipertrófico. É que nem quando a gente faz academia e musculação mesmo. Engrossa a camada muscular, aumenta a espessura do músculo. E aí, como essa hipertrofia ela é doente, essa hipertrofia ela não é boa, ela não vai funcionar com o tempo. Então, o coração faz essa hipertrofia e logo, daqui a pouco ele começa a cansar e a dilatar e a ficar cada vez mais fraco. E com isso, ele também vai aumentando assim o tamanho dos ventrículos, dos átrios, e a gente vai ficando com o coração grande e fraco, que é a insuficiência cardíaca. De outra forma, vocês lembram que eu já devo ter dito aí muitas vezes que a pressão alta é um fator de risco para inflamação nas artérias e produção de entupimentos, O que acontece? Que eu vou pegar aqui os meus entupimentos. Então eu tenho aqui essa minha maquete de artéria cheia de entupimentos, que são placas de gordura. Se quem tem pressão alta tem risco de formar entupimentos nas artérias, bom, aí é só pensar aqui comigo. Onde é que ficam as nossas artérias? A gente tem artéria no corpo todo, A gente tem artéria nos braços, nas pernas, e a gente tem artéria na volta do coração. Aqui a gente tem as coronárias. Como é que funciona essa fisiologia? Como é que é isso dentro do nosso corpo? Então a gente tem o coração que está ali bombeando sangue para dentro da aorta, que é a grande artéria que sai ali do coração. Da aorta vão nascer as coronárias, que são pequenas artérias que voltam no coração e fazem a volta sobre ele e levam nutrientes para o músculo do coração. E se a gente tiver entupimentos nessas artérias coronárias, o que vai acontecer? Então ali está o coração, está batendo, fazendo força, o paciente é hipertenso e a gente tem anos aí de exposição de pressão alta e a gente começa a formar estes entupimentos nessas pequenas coronárias. E aí o que vai acontecer? Não vai chegar o sangue suficiente para o músculo cardíaco. E aí, claro, pode até ocluir uma coronária e a gente ter um infarto agudo do miocárdio. O infarto acontece quando a gente tem um entupimento assim de 100%, numa coronária. Então, durante todo esse tempo em que a gente tem as coronárias com vários entupimentos, às vezes de 50%, de 70%, de 80%, o que vai acontecendo? O coração vai sentindo falta de oxigênio e aí o paciente vai ficando com angina, com dor no peito e com risco de ter um infarto. Então, essa é a cardiopatia isquêmica, porque isquemia é falta de oxigênio, tá certo? Então, a gente tem aqui dois tipos de doença de coração que a pressão alta pode causar. Então, o que eu acho importante através dessa história que eu contei, que eu tentei explicar aqui, de doença de coração causada pela pressão alta, é que muitas vezes a gente tem um entendimento de que a pressão alta é só uma entidade isolada que é só pressão alta, que pode dar dor de cabeça e pronto. E na verdade, com o tempo, se a gente não tratar a doença, a gente pode desenvolver insuficiência cardíaca, a gente pode infartar, pode ter que fazer ponte de safena, cateterismo. São complicações
que, além de serem desagradáveis, de serem dolorosas, também podem custar a vida do paciente. Então a gente precisa realmente ter este cuidado, né, de ir ao cardiologista regularmente, né, cuidar, né, ver se a pressão está bem controladinha, e a gente também tem que olhar para o nosso coração para ver se existe alguma lesão no coração causada pela pressão alta. É muito importante. Então, conclusão: a pressão alta pode causar doença de coração. Gostou desse vídeo? Te ajudou em alguma coisa a entender como é que a pressão alta funciona no nosso organismo? Então, te inscreve aqui no meu canal, deixa o teu like, e aqui no meu ladinho esquerdo já tem outro vídeo recomendado para ti.